Olá, autores, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo da Biblioteca Perdida. E hoje vamos falar sobre coelhos. Sim, coelhinhos fofinhos e grandiosos que parecem criaturas inofensíveis, porém podem nos entregar muito mais de uma história quando a gente precisa. Então hoje eu vou falar sobre Em Busca de Watership Down ou apenas Watership Down, dependendo a tradução que você pega. Eu li na edição bem antiga, grandinha, onde chamava A Grande Jornada, porque o filme que foi baseado nele tinha esse nome. Um filme em animação, para vocês terem ideia. Coelhinhos fofinhos correndo, se separando e voltando a encarar os grandes perigos que a planície das grandes terras inglesas podem oferecer. Mas o interessante é que aqui a gente tem muito mais do que você imagina. Quem aí já imaginou uma aventura fantástica, uma fantasia com coelhos? E isso é o que eu vou falar hoje quando a gente conversar sobre isso. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar se você já conhecia, já assistiu, já leu em Watership Down e, claro, seguir o canal para não perder nenhuma atualização. Em 1972, Richard Adams estava publicando seu livro Watership Down, uma história que, segundo eu me recordo que estava lá nas entrelinhas do livro, ele começou contando para as filhas em viagens de carro que fazia e acabou se aprofundando. E olha que aprofundamento, porque o livro não é curtinho assim quanto parece. E conta a história de um grupo de coelhos que pressente que o lar deles vai ser destruído e eles buscam uma nova terra para se estabelecerem. O legal é que aqui é criado toda uma gama de ordens que mostra que os coelhos tinham funções específicas, trabalhos direcionados e que não podiam fugir disso. Existia certa hierarquia, um reflexo do nosso mundo também com os coelhos. Fugir um pouco disso, acreditar no misticismo da visão de um dos coelhos, era muito estranho. Eles têm até um tipo próprio de Deus entre eles que guia esses heróis e que manda recados aos poucos e que essa crença move eles para que algo sempre será melhor. E a gente acompanha essa grande aventura até eles chegarem na planície de Watership Down, por isso o nome do livro, em que eles encaram inúmeros desafios. Cachorros, outros coelhos revoltados, monstros, carros e o próprio ser humano é o grande empecilho que faz com que essa história fique cada vez mais marcante. Nós temos aí uma mistura de estudo muito profundo para saber como que os coelhos se comportam, porque esse estudo de formas como o coelho agir e fazer foi muito embasado na realidade, então a gente acaba aprendendo por osmose como que é o comportamento desses mamíferos, mas também a gente tem esse épico aventuresco. Se você gosta daquela jornada tipo O Senhor dos Anéis, de cruzar um grande ponto para que você chegue num lugar, cumpra seu objetivo e se estabeleça lá, a grande aventura de Watership Down é o que você procura também. Claro que aqui a gente tem coelhos no lugar de anões, elfos, guerreiros, humanos e tudo mais, porém a emoção não fica muito longe. A gente tem aqui uma falsa terra, quando os coelhos encontram um viveiro de coelhos, em que você consegue encontrar um confronto entre os coelhos que estão acostumados a viver lá e os que estão se aventurando, buscando pela liberdade, que tenta tirar eles de fora. A gente tem aqui talvez uma referência à caverna de Platão para mostrar a verdade além daquilo, mas só você lendo para saber o que leva essa grande diferenciação. Mais para frente, eles encontram certos aliados que nem são outros coelhos, um certo albatroz que os ajuda. E, claro, um outro lugar que já existe um grupo de coelhos muito malvados, muito mais ditatórios do que onde eles estavam, e que acabam confrontando esse pequeno grupo. Uma coisa que eu acho engraçada também é que os nomes dos coelhos são nomes de frutas e nozes que existiam lá, que eles se alimentavam. E é interessante porque como você nomearia coelhos? Para nós, nomes comuns como João, Pedro, Ana, Maria, pode ser muito simples, mas no viveiro deles, uma vez que eles falam o dialeto que nós entendemos, eles podem se referenciar a si assemelhando-se às coisas da realidade. Então, se você tem avelã, amora e esses tipos de coisas, também estão colocando lá. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu tive uma certa dificuldade, principalmente com o nome do personagem principal, que era o Avelã, porque para mim, Avelã era uma palavra feminina, mas no inglês, resonante, não há essa distinção. Então aí depois que eu fui entender o porquê desses nomes e tudo mais. Mas, se não me falha a memória, nas edições mais atuais manteram alguns nomes em inglês, talvez para que as pessoas não confundam. Há uma adaptação na Netflix também que eu confesso que ainda não assisti, mas assisti o filme antigo. Ele é bom, porém o livro é muito mais aprofundado.
Claro, como sempre, a história original contada nas palavras do autor, escrita naquelas páginas que faz com que você se delicie, deixa tudo mais interessante. E é por isso que a Biblioteca Perdida foi montada, para que você renove, deixe um pouco de lado essa série de TV e sinta a verdadeira emoção de ler um livro, criar os personagens com a sua própria imaginação e entender a profundidade que eles trazem. O livro é repleto de referências que você pode trazer para sua vida no dia a dia ou enxergar em outras pessoas, mas para você ter essa profundidade, apenas conferindo e lendo o livro por conta própria. O que eu tinha para falar sobre ele era isso. Pode não ser muito, mas é tocante para mim. Lembrando que se eu tivesse ele aqui em mãos, eu poderia entregar muito mais coisa para falar muito mais profundamente. Mas o pouco de lembrança que ele já deu, acredito seja suficiente para fazer com que você desperte pelo menos a curiosidade de conhecer essa maravilhosa história. O que eu tinha para falar por hoje era isso. Lembrando que se você quiser adquirir qualquer um dos meus livros ou qualquer um dos serviços do estúdio, pode ir lá no www.livrosdeteseu.com.br, que a gente tem tudo para oferecer para que você consiga tirar a sua ideia do computador e pôr para o papel. E claro, se você já tiver tudo pronto e procurando um lugar para imprimir seus livros, na Fábrica do Livro você imprime a partir de 4 exemplares. E ainda, usando o cupom TESEU10 ganha 10% de desconto e o cupom TESEU ganha 5% de desconto nas demais compras. O que eu tinha por hoje é isso. Nos vemos semana que vem com mais um livro da Biblioteca Perdida.